alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, meus afastados, minhas afastadas de Deus. Quinta-feira, 22 horas, estamos aqui no projeto INSS em Live. Eu sou o professor Guilherme Biasotto, meus amores. Toda semana vai me dar uma saudade, vai me dar vontade de ficar perto de vocês, gente, que coisa linda. Quinta-feira, o melhor dia da semana chegou, meus amores. E olha só, infelizmente, hoje, excepcionalmente, não estou ao vivo aqui com vocês, tá? Porque nesse momento eu tô bebendo vinho pra caralho. Eu tô aqui no Uruguai, eu tô lá no Uruguai, então não me irrita. Guilherme, eu quero tirar a dúvida, vai pro inferno, tá? Trabalha essa saudade, trabalha essa ansiedade e fica comigo em mais uma live. E nessa live abordaremos período de graça. Coisa muito linda, presta muita atenção, meus amores. Período de graça, essa expressão, ela não aparece no conteúdo programático. Quando você vai prestar algum concurso público em que o direito previdenciário é cobrado, lá no conteúdo programático não aparece essa expressão período de graça. E quando você analisa esse assunto dentro da legislação previdenciária, também não aparece essa expressão período de graça. Então, qual é a expressão correta aqui? Não existe expressão correta ou expressão errada. O que temos é a expressão que aparece na legislação previdenciária e no seu conteúdo programático e a expressão da doutrina, a expressão didática, a expressão do estudo. Então, vocês conhecem como período de graça, mas a legislação previdenciária aborda como manutenção e perda da qualidade do segurado. Ou seja, quando que uma pessoa continua com a qualidade de segurada e quando que ela deixará de ser segurada. Quando que ela perderá a qualidade de segurada perante o regime geral. Então a expressão tratada e listada na legislação previdenciária é manutenção e perda da qualidade de segurado. Isso aparece no seu conteúdo programático. É a mesma coisa de período de graça. Então, quando falamos período de graça, saibam vocês que a legislação previdenciária trata desse assunto sob a denominação manutenção e perda da qualidade de segurado. Mas aqui, meus amores, presta atenção que eu já lancei o meu curso de questões previdenciárias separadas por temas. Então, você consegue exercitar questões de direito previdenciário por temas. Gui, eu quero exercitar Seguridade Social. Pá! Eu tenho um curso de questões só sobre Seguridade Social. Gui, eu não tô bem em assistência social em LOAS. Pá! Eu tenho um curso de questões lá só sobre assistência social para você exercitar. Gui, eu queria exercitar benefícios, onde o período de graça está dentro de benefícios, tá? Período de graça, período de carência e tudo mais. Gui, eu queria exercitar período de graça. Pá! Tem lá o curso de questões de direito previdenciário só sobre benefícios, englobando período de graça e período de carência. Então, dependendo do assunto que você tenha mais dificuldade, eu tenho um curso de questões separadas para aquele assunto. E as questões mais recentes disponibilizadas pelas bancas organizadoras dentro do Brasil. Então, nesse meu curso de questões de direito previdenciário separados por temas, nós temos questões de 2021, 2020, 2019, questões recentíssimas já, abordando inclusive a reforma previdenciária. Então, se você está interessado, clica aqui abaixo desse vídeo na descrição, clica aqui no link, que aí você cai direto lá, aí você escolhe qual é o tema que você quer exercitar através do curso de questões. Tá? Eu separei por questões de assistência social, custeio, benefícios, período de graça e período de carência está dentro de benefícios, segurados, dependentes e Seguridade Social, salvo engano. Então, tá separadinho lá o curso de questões separadas
por temas, tá? Então, todas as questões sobre aquele tema, você exercitará nesse curso de questões. E como é que é esse curso de questão, Gui? Você vai receber no seu WhatsApp uma lista de questões, cada lista tem 10 questões, e junto com a lista, você recebe um vídeo explicativo, descritivo daquela listagem de questões. Então, eu corrijo cada questão. Então, é um vídeo para cada lista. Deu para entender? Você recebe isso diariamente no seu WhatsApp até completar o número total de questões. Quantas questões são, Gui? Depende do tema. Temos temas, por exemplo, da Seguridade Social, que são 50 questões. Temos temas que são 150. Temos temas que são 80. Então, vai depender do tema. Existem temas que possuem mais questões e existem temas que possuem menos questões. Então, vai depender do tema, tá? Mas o interessante é o seguinte, você escolheu aquele tema e eu tenho um tema, por exemplo, legislação previdenciária, que pouquíssimos professores abordam. Eu, particularmente, não conheço, tá? Então, no mercado hoje, aqui dentro do Brasil, não há um curso de questões separados por tema, já começa por aí. E segundo ponto, não há nenhum curso de questões abordando a legislação previdenciária. O que é legislação previdenciária, Gui? Conteúdo, fonte, autonomia, validade, vigência, eficácia, interpretação e integração das normas previdenciárias. Quase nenhum professor aborda isso no curso e, mesmo que aborde, não há um curso de questões só sobre esse tema. E eu tenho. Então, eu tenho um curso de questões sobre legislação previdenciária, seguridade social, benefícios, segurados, dependentes, custeio e assistência social. Se não me engano, são esses 7 produtos que você vai lá, escolhe, efetua o pagamento e você recebe no seu WhatsApp. Pelo amor de Deus! Cara, isso é uma facilidade, isso é uma utilidade absurda. E esse material, essa lista de questões, ela está em PDF. Então você abre a partir de qualquer dispositivo, do seu smartphone, do seu computador, do seu tablet, onde você quiser. Gui, eu quero impresso, não tem problema, você tem lá o arquivo em PDF. Imprime, vai numa papelaria, encaderna, coloca em papel couché, o que você quiser, foda-se, o problema é teu. Então você tem o material em PDF, tem um vídeo explicativo que fica com você, que fica à sua disposição. Então, é uma mão na roda e o link tá abaixo aqui desse vídeo. Lá na descrição aqui do vídeo, você terá o link para acessar, tá bom? E olha só, pessoal, outro detalhe. Não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Período de graça, manutenção e perda da qualidade de segurado. O período de graça, vou até colocar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Vou colocar o meu slide em branco para você visualizar o que eu quero trabalhar com vocês hoje. Olha só, olha que coisa linda. Deixa eu aumentar aqui, pá, bonitinho. Então, ó, de olho na tela, vem comigo. Ó, pô, eu adoro dar boa noite para vocês. Infelizmente, hoje não dá, porque eu tô viajando e me deixa em paz, tá? Vai pro inferno. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Período de graça. Período de graça. Período de graça, meus amores. Artigo 13 do Decreto 3048 de 99. Ok? Show de bola? Também conhecido não. Na legislação previdenciária fala em manutenção, e perda da qualidade de segurado. Manutenção e perda da qualidade de segurado. Beleza? Então esse é assunto que abordaremos. O que é isso?
Período de graça, ou também conhecido como manutenção e perda da qualidade de segurado, nada mais é, conceito. Nada mais é, anote aí no seu caderno, anote no seu tablet, no seu smartphone, anote. O que é isso? Nada mais é do que um período de tempo, é um período de tempo contado em meses, um período temporal contado em meses, não é contado em hora, não é contado em dia, não é contado em semana, não é contado em quinzena e não é contado em ano. Ele é contado em meses. Então é um período de tempo contado em meses, onde a pessoa não efetuará uma contribuição, mas permanecerá com a qualidade de segurado. Então vou repetir, é um período de tempo contado em meses, onde a pessoa não efetuará a contribuição previdenciária, mas se manterá como segurada do regime geral. Então, período de graça é apenas isso. Você para de pagar, parou de contribuir, mas mesmo assim continua com a qualidade de segurado. Olha que coisa diferente, isso não tem no mundo inteiro. A Previdência Social nada mais é do que um seguro. E é um seguro, ponto final. Ah, Guilherme, parece que é um seguro, parece o caralho, é um seguro. Só que a grande dificuldade de você visualizar a Previdência como um seguro é porque a Previdência é um seguro social, só isso. Mas é um seguro como qualquer outro. Tanto é que para que você tenha a cobertura do seu carro, tenha a cobertura da sua saúde, tenha a cobertura da sua vida, tenha a cobertura da sua casa, do seu comércio, do seu negócio, você tem que pagar. Você procura uma seguradora, faz o orçamento e paga pelo seguro. Enquanto você estiver pagando, você está segurado. Você está acobertado por aquele seguro. E a Previdência Social é a mesma coisa. Para que você esteja coberto pela Previdência Social, para que você seja segurado da Previdência Social, você tem que pagar. E a Previdência cobra isso, uma contribuição prévia. Está lá no artigo 201 da Constituição Federal. Só que em todos os seguros, parou de pagar, parou a cobertura. Você já experimentou ficar um mês sem pagar o teu plano de saúde? E precisar do plano de saúde, precisar de uma internação, de alguma consulta, de alguma cirurgia, de algum procedimento? Já experimentou? O plano de saúde não vai cobrir. Você está atrasado, você não pagou. Você já experimentou atrasar um mês do seguro do seu carro e ter algum sinistro com o seu carro? Já experimentou isso? A seguradora não vai cobrir esse sinistro. Por quê? Porque você não pagou. A Previdência Social é a mesma coisa? Não. E olha que interessante. A Previdência Social, através do regime geral, estamos estudando aqui o período de graça, manutenção e perda da qualidade de segurado, é um assunto dentro do regime geral. Ah, Guilherme, meu pai é servidor público de um regime próprio. Isso se aplica a ele? Não sei. Tem que ver o regime próprio do seu pai. Ah, o meu avô é militar. Aí ele tem um regime próprio. Se aplica lá pro meu avô? Não sei, caralho. Tem que ver o regime próprio do teu avô. Foda-se. Eu tô tratando aqui do regime geral, não é do regime próprio. E aí o regime próprio tem que analisar cada um deles. Eu não sei, vai depender do regime próprio. Então o regime próprio, foda-se. Eu tô analisando aqui o regime geral. Fechou? Fechou. Aqui, o regime geral te dá uma colher de chá do caralho. Você pode ficar vários meses. Você pode ficar até 3 anos, até 36 meses sem pagar. E mesmo assim, você continua como segurado do regime geral. Olha que colher de chá do caralho que o regime geral dá para o segurado e para a segurada. Você pode ficar um período de tempo sem pagar que você permanece na qualidade de segurado. O grande problema é que o aluno, ele não presta atenção nisso. Período de graça nada mais é do que isso. Nada mais é do que um período em que você não contribui, mas continua como segurado. Isso é suficiente para você se aposentar? Não sei, vai depender da aposentadoria. Aí eu tenho que analisar a aposentadoria. Isso é suficiente para você receber o auxílio por incapacidade temporária? Aí eu não sei, eu tenho que analisar o auxílio por incapacidade temporária. Então não mistura as coisas, por favor. O seu maior problema e o maior índice de erros dos alunos em concurso público
Não é o período de graça. É você dar ao período de graça algo que ele não é. Você acha que só pelo fato de eu ainda ser segurado, só pelo fato de eu permanecer na qualidade de segurado, pronto, eu tenho acesso a tudo. Para com isso. Porque aí você tem que analisar aquele determinado assunto. Por exemplo, tá? Eu estou no período de graça. Fiquei incapacitado por 14 dias. Porque eu estou com suspeita de Covid-19. Então eu tenho que ficar isolado por 14 dias. Tenho direito ao auxílio por incapacidade temporária? Não. Ué, Guilherme, mas você é segurado, foda-se. Mas para eu acessar o auxílio por incapacidade temporária, eu preciso estar incapacitado por mais de 15 dias. Eu estou incapacitado por 14. Então olha que interessante. Em que pese, muito embora eu seja assegurado, eu não terei acesso ao auxílio por incapacidade temporária porque eu não cumpri um requisito do auxílio por incapacidade temporária. Então é outro assunto. Então não misture os assuntos. O período de graça só te mantém como segurado. Se isso é suficiente ou não para você acessar o benefício, aí você tem que analisar um outro assunto, que não é mais período de graça. Aí você tem que analisar o benefício. Aí você tem que analisar se existe o fato gerador daquele benefício, se os requisitos daquele benefício foram cumpridos, se aquele benefício possui carência ou não, e se a carência foi cumprida. Então, são outros assuntos, outros 500. Então, não misture as coisas, pelo amor de Deus. Deu para entender? Show de bola? Então, analise o período de graça como ele é. O período de graça é apenas um período de tempo que mantém uma pessoa na qualidade de segurada, mesmo ela não pagando, mesmo ela não contribuindo. Aí temos algumas dúvidas. Gui, período de graça, tem carência para o período de graça? Não fuma maconha, não bebe escondido, não tem porra nenhuma a ver. Então eu não preciso cumprir uma carência para ter o direito ao período de graça. Esquece isso. Me tornei segurado hoje. Hoje eu já posso utilizar o período de graça. Ponto. Então, esquece carência no período de graça. Isso não existe. Outro detalhe. Gui, eu preciso comunicar ao INSS que eu vou usar o período de graça. Não fuma maconha, não bebe escondido. É automático. Como assim é automático? Caralho. Se não bater nenhuma contribuição sua naquele mês, automaticamente você já inicia o uso, o gozo do período de graça. Ponto. Então, se não aparecer nenhuma contribuição daquela pessoa, daquele segurado naquele mês, então o INSS entende que você iniciou a utilização do período de graça. Então, outro detalhe. Então, o uso do período de graça, ele é automático. Não depende de requerimento, não depende de comunicação, não viaja, não fuma. É automático. Não contribuiu, já está usando o período de graça. Outro detalhe, sou obrigado a usar o período de graça? Não, não é. Ninguém é obrigado. Você usa o período de graça se você quiser, quando você quiser, mas não é obrigado. E se você se recordar, se lembrar do período de carência, você verificará que quanto menor o uso do período de graça, melhor para o período de carência. Por exemplo, para que você possa se aposentar de forma programada, você tem que cumprir uma carência de 180 contribuições mensais. Se você utilizar o período de graça todo ano, direto, por exemplo, você faz uma contribuição por ano, você vai demorar 180 anos para cumprir uma carência de 180 contribuições mensais. Então você que está se prejudicando. Então, pela análise do período de carência, você verifica que o uso constante e completamente desorganizado do período de graça, a curto e médio prazo, já prejudica aquele segurado. Então, o segurado usa o período de graça se quiser, quando quiser. Não precisa comunicar, não precisa de requerimento, é automático. E o período de graça não tem carência. Acabou. Fechou? Fechou. Aí é que vem o grande detalhe. Qual o detalhe? Olha aqui, ó. Quais são os períodos de graça? Períodos. Quais são os períodos de graça? São 5. Ó. 3 meses.
6 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses. Pronto. Gente, período de graça é isso que está na tela para vocês. É um desses 5 prazos aí. Um desses 5. Simples assim. Deu para entender? Então, olha só. Ou o período de graça terá uma duração de 3 meses, ou de 6 meses, ou de 12 meses, ou de 24 meses, ou de 36 meses. Então já começa, você tem que começar a parar de fumar maconha. Como assim, Gui? Não entendi. Olha só. Não existe soma de período de graça. Não fuma. 3 com mais 6 dá 9. Para com essa porra. Isso não existe. 12 com mais 36 dá 40. Para com isso. Isso não existe. Então o período de graça será um desses 5 prazos aqui. Um deles e ponto final. E em que momento eu vou efetuar essa análise? Quando a pessoa para de contribuir. Quando ela para de contribuir, qual era a situação dela naquele momento? Ali, você determina o período de graça. Ali, quando ela para de contribuir. Então, lá na tua prova, lá no seu concurso público, lá na questão, ele vai tentar te engambelar. Ele vai falar uma porrada de coisa. Ele vai te embolar em vários momentos. A única coisa que você tem que ter atenção e prestar atenção é qual era a situação daquela pessoa quando ela parou de contribuir. Dentro daquela questão gigantesca, procure ali a informação de quando a pessoa parou de contribuir. Quando ela parou de contribuir, qual era a situação dela. Ponto. É isso que determina o período de graça. Acabou. Respondeu a questão. Mas aí tem muitas questões que misturam 2, 3, 4 assuntos ao mesmo tempo. Isso é normal. Você tem que saber período de carência, período de graça e aposentadoria para responder sobre pensão por morte. Isso acontece. Então pode acontecer da questão falar sobre o período de graça, você tem que saber sobre o período de graça para responder sobre o auxílio por incapacidade temporária. Beleza. Mas aí a questão está te cobrando auxílio por incapacidade temporária. O período de graça é só um pré-requisito para você chegar à resposta da questão. Isso pode acontecer. Mas se a questão lhe indagar sobre período de graça é isso aqui. Acabou. Quer ver? Olha só. Olha como que isso é cobrado em concurso público. Eu vou colocar aqui uma questão para vocês, só para que vocês possam visualizar. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui só pelo número, tá? Olha aqui, ó. Eu nem falei para vocês, eu nem cheguei a mencionar quais são os períodos de graça, né? Quais situações que geram um daqueles 5 períodos de graça. Eu só mencionei para vocês quais são os períodos, mas não expliquei como que eles são. Só pelos períodos de graça, 3, 6, 12, 24 ou 36, só pelos períodos de graça você já consegue responder questão. Quer ver? Vou te mostrar isso. Olha aqui, ó. Questão do Sebrasp de 2018. Ó. Sebrasp. Hélio, filiado ao regime geral há mais de 10 anos, foi demitido em fevereiro de 2018. Interrompendo o recolhimento das contribuições. Então, peraí. Quando ele parou de contribuir, qual era a situação dele? Desempregado. Desempregado. Ele foi demitido, não estava mais trabalhando, era desempregado e aí parou de contribuir. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Olha a letra A, o período de graça que ele fala, ó, 48 meses. 48 meses. Tem período de graça de 48? Não, então a letra A tá errada. Olha a letra B, ó, 60 dias. A letra B fala 60 dias. Isso aqui já é retardado. Retardado. Existe período de graça em dias? Não, então já tá errado. A letra C, sem limite, ok? Letra D, perdeu a qualidade automaticamente. Gente, pelo amor de Deus, o período de graça será de no mínimo 3 e no máximo 36. Mas a pessoa terá um período de graça. Agora, ela perder a qualidade de segurada automaticamente, isso não existe. Por quê? Porque temos o período de graça. Se o período de graça existe, então pelo menos 3 meses a pessoa vai ter. Então não é automaticamente.
Outro, letra E. Olha o que a letra E fala, ó. 120 dias de período de graça. Existe período de graça em dias? Não. Então tá errado a letra E. Só por eliminação, e é uma questão Sebrasp, por eliminação você acabou de responder. Gabarito letra C. Ponto final. Cara, e eu nem completei ainda, nem te falei quais são as situações que gera cada um desses períodos de graça. Visualizou como é que é? Gui, caramba! Esse é o curso de questão. Isso daqui, essa questão que eu acabei de fazer com vocês, é o curso de questão separado por tema. Então você exercita questões daquele tema. Ponto final. Top de linha. Quer? Vou repetir. Você recebe no seu WhatsApp diariamente listas de questões até completar aquele assunto. Quantas questões, Gui? Depende do assunto. Pode ser, aquele tema pode conter 50 questões, 80, 100, 150, vai depender, 300 questões, vai depender do tema. Aí você recebe a lista em PDF e o vídeo explicativo de cada uma dessas listas no seu WhatsApp. É uma facilidade do caralho. Gui, como é que eu faço? Clica no link aqui abaixo da descrição, que está na descrição aqui abaixo do vídeo. E não esqueça de dar o like. Gui, cara, eu quero começar a estudar direito previdenciário. Nós temos o curso completo para o INSS. Completo. Que é a mentoria INSS. Basta você clicar no link abaixo aqui, que está na descrição. Então você vai lá, mentoria INSS. Você tem um curso com todas as matérias. Gui, eu já estudei todas as matérias. Não tem problema. Tem o meu, só quero estudar direito previdenciário. Beleza. Tem o meu curso só de direito previdenciário. Tá no link aqui na descrição abaixo. Gui, já estudei todas as matérias, já tenho conhecimento aprofundado de direito previdenciário, agora eu quero exercitar. Tenho curso de questões. Então eu tenho todos os produtos para vocês. Deu para entender? Show de bola? Então olha aqui, ó. Presta atenção quais são as situações que gerará cada um desses períodos de graça. Olha aqui, ó. Primeiro período de graça de 3 meses. Vamos lá, olha aqui, ó. Então, presta atenção aqui, ó. Primeiro período de graça, 3 meses. Esse período de graça se aplica a qual situação? Conscrito. Conscrito. O que é o conscrito, Gui? Conscrito nada mais é do que aquele jovem que está prestando serviço militar obrigatório. Ele é militar? Não, caralho, porque militar é um cargo público efetivo. E para você exercer um cargo público efetivo, segundo a exigência do artigo 37 da Constituição Federal, somente mediante concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Então, se você não prestou concurso público, caralho, você não é servidor. Então esse moleque não é militar. Por isso que o nome dele é conscrito. Mas aqui é meio que retardado que eu vou falar, tá? É meio que óbvio e ululante. Para que esse menino tenha esse período de graça de 3 meses, ele tem que ser segurado do regime geral, pelo amor de Jesus, isso é meio que óbvio, né? O período de graça, manutenção e perda da qualidade de segurado, é vamos colocar assim, um benefício, né? Para quem é segurado. Se a pessoa não é segurada, então nada do decreto 3048 de 99 se aplica a ela, pelo amor de Jesus. A pessoa nunca contribuiu, não é segurada do regime geral, então foda-se. Então nada do que eu vou falar aqui se aplica a ela. Então, na realidade, esse período de graça de 3 meses, ele tem uma duração muito maior do que 3 meses. Por quê? No momento em que ele é convocado para o serviço militar, ele tem que ser segurado do regime geral. Aí, se ele quiser, vou repetir, ninguém é obrigado a usar o período de graça. Se ele quiser, ele pode ficar sem contribuir durante todo o período do serviço militar obrigatório e mais 3 meses após a baixa. Ponto. Se ele quiser. Gui, quanto tempo dura o serviço militar obrigatório? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Foda-se, não importa. O fato é, o tempo que perdurar o serviço militar obrigatório, se ele quiser, ele pode ficar sem contribuir durante todo esse período e mais 3 meses após a baixa. Mas, qual é a condição para que ele tenha essa possibilidade desse período de graça?
ele tem que ser segurado do regime geral no momento em que ele é convocado para o serviço militar. No momento em que ele é convocado para o serviço militar, ele é segurado do regime geral? É. Aí, se ele quiser, ele pode parar de contribuir. Ponto. Aí, livre-arbítrio dele. Fechou? Fechou. Próximo período de graça, 6 meses. Para qual situação? Segurado facultativo. Então, todo e qualquer segurado facultativo, seja ele qual for, dono ou dona de casa, estagiário ou estagiária, aquele síndico que não é remunerado de nenhuma forma pelo seu serviço prestado, o acadêmico bolsista, quem mais? O Bolsa Atleta, aquele atleta que recebe o Bolsa Atleta, enfim, todo e qualquer estudante, todo e qualquer segurado facultativo, se quiser, pode ficar sem contribuir por até 6 meses, simples assim. Então esse é o período de graça. Quando a pessoa parou de contribuir, ela era segurada facultativa, então ela pode ficar até 6 meses sem contribuir, se ela quiser. Livre-arbítrio, não há obrigatoriedade, ok? Próximo período de graça, 12 meses. 12 meses para quem, Gui? Olha aqui, ó. Deixa eu até melhorar aqui, para ficar mais visual. Olha aqui, ó. 12 meses, a primeira hipótese. Opa, vou botar a canetinha. Para o segurado obrigatório. Então, todo e qualquer segurado obrigatório, e aqui a legislação previdenciária não fala segurado obrigatório, ela fala assim, ó, quando o segurado deixar de exercer atividade remunerada, quando cessar a atividade remunerada, quando ele parar de exercer a atividade remunerada. Quem é que exerce a atividade remunerada? Segurado obrigatório. Empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. Qualquer um deles parou de exercer a atividade remunerada, se quiser, pode ficar até 12 meses sem contribuir. Acabou. Qualquer um dos segurados obrigatórios. Qualquer um deles. Aí é o livre-arbítrio. É obrigado? Não. Fica sem contribuir se quiser. Ponto final. Ok? Próximo período de graça de 12 meses. Para o preso. E aqui é a mesma situação do conscrito. No momento em que a pessoa ela é recolhida à prisão, naquele momento ela tem que ser segurada do regime geral. Se ela se tornar segurada do regime geral depois da prisão, aí não é o período de graça do preso, não é. Então a pessoa foi presa, foi recolhida à prisão. Naquele dia ela era segurada do regime geral? Era. Qual a condição? Foda-se, não interessa. Segurada facultativa ou segurada obrigatória, não interessa. Mas era segurada do regime geral? Era. Se ela quiser, ela pode ficar sem contribuir durante todo o período de cumprimento da pena, não me importa quantos anos será esse cumprimento. 30 anos, 39 anos, cento e caralhada de anos, foda-se. Ela pode ficar todo o período de cumprimento da pena, mais 12 meses após o livramento. Então, ela foi colocada em liberdade, ela tem mais 12 meses de período de graça. Então, o período de graça do preso dura muito mais do que 12 meses. Dura todo o período de cumprimento da pena, todo o período em que ele ficar preso e mais 12 meses após o livramento. Ponto. Aí aquilo, para que ele tenha direito a esse período de graça, no momento do recolhimento da prisão, ele tem que ser segurado e ele não é obrigado também a ficar sem contribuir. Ele pode continuar contribuindo, Gui? Pode. Aí nós já sabemos, preso é sempre segurado facultativo. Então, se ele quiser continuar contribuindo, ele contribuirá como segurado facultativo. Acabou? Beleza? Próximo período de graça de 12 meses. Após cessar o auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Então, seja segurado facultativo ou segurado obrigatório, estava recebendo auxílio por incapacidade temporária ou estava recebendo aposentadoria por incapacidade permanente, recebeu alta do INSS, parou de receber o auxílio ou aposentadoria, se quiser, pode ficar até 12 meses sem contribuir. Se quiser, não tem problema nenhum. Show de bola? Aqui só auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Apenas um desses dois benefícios. E último período de graça de 12 meses. Após cessar uma doença de segregação compulsória.
Então, olha aqui, ó. Seja o segurado facultativo ou o segurado obrigatório, não importa. Ele foi acometido de uma doença de segregação compulsória. O que é uma doença de segregação compulsória? Para você efetuar o tratamento, você tem que se isolar. Não precisa ser um isolamento total. Ah, vai para solitário. Não. Mas todo e qualquer isolamento social, por exemplo, a pessoa tem que ficar em casa, ou ela tem que ficar internada. Ou seja, a pessoa acometida de câncer, que tenha que submeter ao tratamento mediante quimioterapia, então ela precisa de um isolamento social. A própria Covid-19, ela precisa de um isolamento social, tuberculose, hanseníase. Então temos algumas doenças que para que o tratamento seja efetuado, a pessoa ela precisa de um isolamento social. Então toda e qualquer doença que houver a necessidade de um isolamento social, aí, desde que a pessoa seja assegurada do regime geral, aí ela, se ela quiser, ela ficar sem, ela poderá não contribuir durante todo o tratamento da doença e mais 12 meses após a cura, se ela quiser. Então, todo o período da doença, incluindo o tratamento, ela fica sem contribuir e mais 12 meses após a cura, tá? Então, esse período de graça de 12 meses após uma doença de segregação compulsória é muito maior do que 12 meses. Dura todo o período de tratamento da doença e mais 12 meses após a cura, tá? Isso aqui para todo e qualquer segurado, seja o facultativo, seja o obrigatório, não tem problema. Show de bola? Show de bola. Então, os períodos de graça de 12 meses, matamos. Período de graça de 24 meses. Período de graça de 24 meses, ele é aplicado apenas para os segurados obrigatórios. Seja empregado, doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial. Então, o segurado obrigatório que possua mais de 120 contribuições mensais. Essas 120 contribuições mensais, Gui, precisam ser seguidas? Não. Pode ser intercalada, não tem problema não. Mas, se esse segurado obrigatório contiver mais de 120 contribuições mensais para o INSS, então ele ganha um bônus. Ó, o segurado obrigatório, ele já tem garantido 12 meses de período de graça. Então ele tem garantido aqui 12 meses, só por ser segurado obrigatório. Pelo fato dele ser contribuinte há muito tempo, pelo fato dele ser segurado há muito tempo, então ele ganha mais um bônus de 12 meses. Opa, deixa eu melhorar aqui, ó. Ele ganha um bônus de mais 12 meses. Então, ó, 12 mais 12 é igual a 24. E 120 contribuições mensais, se ele contribuir direto, sem parar, dá no mínimo, 10 anos. Então, se esse segurado obrigatório, tem que ser segurado obrigatório, tá? Se esse segurado obrigatório contribuir para o INSS por pelo menos mais de 10 anos, então ele tem um bônus de 12 meses. Aí o período de graça dele será de 24, ok? E último período de graça, 36 meses. Ele se aplicará somente para o empregado ou para o doméstico. Por quê? Porque são os únicos segurados obrigatórios que possuem vínculo empregatício. Esse empregado e esse doméstico, para ter um período de graça de 36 meses, tem que contribuir para o INSS por mais de 10 anos. Tem que ter mais de 120 contribuições mensais. E, além disso, tem que se encontrar numa situação de desemprego. Ou seja, tem que ser dispensado sem justa causa. Se o empregado ou o doméstico pedir demissão, aí ele não está desempregado, porque aqui é desemprego involuntário. Se ele pedir demissão for dispensado por justa causa, então ou ele deu causa para o término do contrato ou ele quis acabar com o contrato, beleza? Então, pelo amor de Deus. Então, desempregado é desde que ele seja dispensado da empresa, desde que a empresa demita ele. Aí ele se encontra numa situação de desempregado. Aí por que 36 meses? Olha aqui, ó. Por ser segurado obrigatório, o empregado ou o doméstico ele já tem garantido os 12 meses de período de graça. Pelo fato de ser contribuinte cativo, ele tem mais de 120 contribuições mensais, mais de 10 anos contribuindo,
tem mais 12 meses de bônus. E pelo fato de se encontrar numa situação de necessidade, que é o desemprego, então ele tem um bônus de mais 12 meses. Total, 12 mais 12 mais 12, 36. Simples assim. Ok? Pode acontecer isso daqui, ó. Se esse empregado ou doméstico se encontra na situação de desemprego involuntário, na situação de desempregado, mas se não tiver mais de 120 contribuições mensais, então o período de graça dele vai ser de 24. 12 mais 12, 24. Pode acontecer essa situação, não tem problema nenhum. Aí, se ele contiver mais de 120 contribuições mensais, se ele contribuir por mais de 10 anos, aí somando tudo dá no máximo 36. Deu para entender? Pronto, os períodos de graça estão aí, pessoal. Acabou. Olha aí, ó. Pronto. Isso é período de graça. Gente, é difícil? Ah, pelo amor de Deus. Aí o que você tem que analisar? Qual era a situação daquela pessoa no momento em que ela parou de contribuir? No momento que ela parou de contribuir, qual era a situação dela? Aí você vai encaixar em alguma dessas hipóteses de período de graça. Deu para entender? Show de bola? Então olha aqui, ó, só para você visualizar e não se perder. Olha aqui, ó, vamos fazer outra questão aqui. Só para você visualizar. Olha aqui, ó. Vem comigo de olho na tela. Ó. Questão de Sebrasp 2019, recentíssima. Jorge, na qualidade de contribuinte individual, contribuinte individual, ele é segurado obrigatório, não se esqueça. Então já tem garantido no mínimo 12 meses de período de graça. Se ele parar de contribuir, se ele quiser, ele pode ficar sem contribuir por 12 meses, de cara. Vinha contribuindo até o início do cumprimento de pena de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais contribuições. Opa, já encontramos a informação que queríamos. Quando ele parou de contribuir, qual era a situação dele? Bom, quando ele parou de contribuir, ele era preso. Opa, peraí. Ó, quando ele parou de contribuir, ele era preso. E o preso tem um período de graça de 12 meses após o livramento. O período de graça dura todo o período de cumprimento de pena, mais 12 meses após o livramento. Então, esse é o período de graça de Jorge, 12 meses. Mas não por ser segurado obrigatório, 12 meses pelo fato de estar na condição de preso. Então, vamos à assertiva. Jorge manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após o livramento. Gabarito certo, item certo, questão certa, ponto final. Tá vendo questão retardada? É só você buscar a informação. Qual era a situação dele quando ele parou de contribuir? Outra questão, olha aqui, ó, de novo de Jorge, né? Então, Jorge, quando ele parou de contribuir, não tendo feito mais contribuições, quando ele parou de contribuir, ele era preso. Então, ele tem um período de graça de 12 meses, que dura todo o período de cumprimento da pena, mais 12 meses após o livramento. Então, vamos lá. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado de Jorge ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição de contribuinte individual relativo ao mês imediatamente posterior ao término do prazo de 12 meses após o livramento. O item está certo, a questão está certíssima. Deixa eu explicar para vocês o que ele está querendo dizer com isso. Olha só, presta atenção. Vamos lá. Vamos imaginar que Jorge foi preso em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, Jorge foi preso. Tá? Qual o período de graça dele? Período de graça dele, 12 meses. Então, em janeiro de 2020, nós tivemos o livramento de Jorge. Livramento. Jorge foi libertado em janeiro de 2020. A partir do livramento, ele tem um período de graça de 12 meses. Então, se Jorge quiser, ele pode ficar sem contribuir até janeiro de 2021. Beleza? Até janeiro de 2021 é o período de graça de Jorge. Então, o mês de fevereiro de 2021, Jorge tem que contribuir, concorda?
Porque o mês de fevereiro, ele já não tem mais o período de graça. Então, a competência fevereiro, ele tem que contribuir. Aí, você tem que saber plano de custeio da Seguridade Social. Contribuição de segurados. Tá? Qual é o prazo de recolhimento do contribuinte individual? O contribuinte individual ele tem que recolher até o dia 15 do mês seguinte. Então, a competência fevereiro, Jorge tem até o dia 15 de março para recolher a competência fevereiro. Aí, quando que o INSS vai ter certeza que Jorge não contribuiu? No dia 16 de março. No dia útil seguinte ao vencimento da contribuição fevereiro, o INSS vai ter certeza se Jorge contribuiu ou não. Então, olha que interessante. O período de graça de Jorge acabou em janeiro. Mas o INSS vai esperar o mês de fevereiro fechar, que é a competência que ele tem que contribuir, e a contribuição é sempre no mês seguinte. Então, o INSS ele vai ter que aguardar até o dia 16 de março para ter certeza que Jorge não recolheu a competência fevereiro. Aí, lá no dia 16 de março, Jorge não recolheu a competência fevereiro, aí sim, no dia 16 de março, o INSS exclui o Jorge como segurado. Então, o segurado ele só é excluído da condição de segurado no mês seguinte ao vencimento da competência que ele deveria recolher. Então, o período de graça terminou em janeiro, a competência que ele tem que recolher é fevereiro, o mês seguinte é março, aí, após o vencimento da competência que ele deveria recolher, ali que o INSS vai excluir ele da categoria de segurado. Deu para entender? É muito doido isso. Então, Gui, então ele fica até março, como segurado, ele não vai ficar fatalmente até março. Só que quando o INSS exclui ele da categoria de segurado, ele vai excluir até o dia, ele ficou como segurado até o dia 15 de março. No dia 16, ele é excluído da categoria de segurado, lá no dia 16 de março. Essa é a data de exclusão do segurado. Então, olha que interessante. Ele tem um período de graça e ainda tem mais um mês de lambuja. Porra, é muita colher de chá. Deu para entender? Gui, eu adorei esse curso de questão. Essa questão tá no seu curso de questão? Tá sim, tá lá no meu curso de questão. Que você recebe as questões, a lista de questão, cada lista com 10 questões e o vídeo explicativo de cada lista, tá? Separadas por temas. E quais são os temas que eu disponibilizo no curso de questões? Aí você escolhe qual tema que você quer exercitar. Seguridade social, benefícios, segurados, dependentes, custeio, legislação previdenciária e assistência social. Você tem 7 temas que você pode escolher para exercitar e adquirir o curso de questões. Gui, como que eu faço para adquirir? Basta clicar no link que está na descrição abaixo desse vídeo. Fechou, meus amores? Coisa muito linda! Então aqui matamos, encerramos o assunto proposto a ser tratado nessa nossa live no projeto INSS em Live. Coisa muito linda! Amanhã, sexta-feira, aqui no meu canal do YouTube, teremos a live do meu irmão, Fabrício Biasotto, tratando sobre raciocínio lógico matemático. Então amanhã, às 22 horas, aqui no meu canal do YouTube, live de RLM para o INSS com o meu irmão Fabrício Biasotto. Então não perde a oportunidade de se preparar, de ter uma preparação gratuita. É um projeto que nós criamos gratuito para vocês, onde vocês terão lives diárias, de segunda a sexta-feira, em regra, às 22 horas, sempre aqui no meu canal do YouTube, com todas as matérias cobradas no concurso do INSS. Uma preparação gratuita e atualizada para o concurso do INSS. Tá bom, meus amores? Muito obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez. Quinta-feira que vem estaremos juntos aqui e na quinta-feira que vem, aí sim, ao vivo, comigo, Guilherme Biasotto, na quinta-feira, o melhor dia da semana, meus amores. Um grande beijo, um grande abraço e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.